Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do 20º dia do Veda edição 2019 aqui no canal. E o que temos para agora é uma resenha de uma peça teatral de Machado de Assis, retirada aqui dessa pequena coletânea, o Teatro de Machado de Assis. E o título da vez é Lição de Botânica. Diz a Dona Helena rindo, e não podes fechar outra vez. São assim todos os corações ao pé de todos os Henriques. O teu Henrique viu a porta aberta e tomou posse do lugar. Não escolheste mal, não. É um bonito rapaz. Esse é um trecho ali do comecinho de Lição de Botânica, de Machado de Assis, que conta a história de um grupo de 4 pessoas, na verdade, uma família composta apenas por mulheres, Dona Leonor, Dona Cecília e Dona Helena. E por outro lado, vem também participar dessa história um barão de nome Sigismundo de Kernberg. Na verdade, trata-se de um senhor sueco que está aqui ao Brasil com estudos de botânica. Ah, você percebeu também que tem uma outra pessoa nessa história, né? Que é o tal do Henrique, citado aqui pela fala da Dona Helena. Sim, o Henrique é um mancebo que, na verdade, está interessado em Dona Cecília. Sim, são os jovens pombinhos aqui da vez dessa história, obviamente, romântica nessa peça teatral do Machadão. Mas o grande problema é que, obviamente, né, o barão está entrando à casa das senhoras para justamente fazer o pedido da mão da mocinha em prol do seu sobrinho, o tal do Henrique. Só que, na hora H, a gente descobre que não é exatamente isso que ele veio fazer. Ele não veio pedir a mão da mocinha. Pelo contrário, ele veio pedir que Dona Leonor, a senhora ali daquela família, impeça isso. Não dê a mão, não. Muito pelo contrário, evita a junção desses jovens. Isso não vai fazer bem para a ciência. Mas eu paro de dizer qualquer coisa a mais sobre essa peça, porque senão estraga a experiência e também de se divertir bastante com esse texto aqui do Machadão. Minha avaliação desta comédia. Sim, finalmente eu posso dizer que esse texto aqui é realmente algo bem engraçado e divertido. Porque nos outros dois textos que a gente viu aqui nessa pequena coletânea de textos teatrais do Machadão, eu podia dizer que sim, são um pouco engraçados. A da semana passada, por exemplo, era muito sisuda, né, por causa daquele português mais antigo, e a primeira não era lá essas coisas. De fato, eu não ficava rindo. Esse negócio também de ser comédia é que o próprio Machado definia suas peças teatrais como comédia. Por isso que a gente pode às vezes pensar que talvez ele fosse um pouco, não muito assertivo na definição do que ele estava escrevendo, né? Mas não, esta daqui, Lição de Botânica, você realmente fica rindo. Não só por causa das tiradas, mas também por causa do texto ágil. Uma comédia sempre pede isso, né? Uma certa agilidade nos diálogos. Os diálogos aqui, aliás, são muito afiados entre todos os personagens. Não há um apagado, por exemplo. Todos os 4 personagens são participativos aqui da narrativa dessa história, o que é muito bom também para o texto, faz com que ele fique um pouco maior ainda. Ou seja, em comparação com os outros dois, realmente ele está num patamar muito mais elevado. E também a gente pode perceber muito fácil que os personagens possuem personalidades bem distintas, pois você consegue isolar os 4 personagens como coisas separadas, eles não são iguais. Principalmente se a gente levar em consideração que há 3 mulheres presentes em cena, elas se comportam de maneira diferente. Aliás, dá para perceber fácil como a idade delas é bem variada. Uma mais idosa, a Dona Leonor, uma intermediária, que seria a Dona Helena, e a mais jovenzinha, que é a pombinha da vez, a Dona Cecília. Claro, também o Barão. O Barão não é tão velho assim, né? O título às vezes impressiona, parece sempre é uma pessoa mais de idade. Mas no caso aqui, ele é até jovem, no caso lá dos seus 30 anos. Ou seja, todos os personagens, os 4, estão bem definidos e faz com que o texto fique mais ágil, justamente por causa disso, porque a gente percebe a personalidade deles. Inclusive, no decorrer do texto, você já espera que tal coisa possa acontecer, porque a gente já está familiarizado com cada um desses personagens. Ou seja, o texto é muito bom, ele se apresenta fácil, ele constitui um elenco interessante e a gente fica curioso o que vai acontecer com eles. Porque não são figuração em cena, são realmente personagens. E aí, aquela grande característica do Machado de Assis, que é compor muito o perfil de um personagem, o tal estudo de persona, que ele fez isso em todos os seus romances, principalmente.
porque ele sempre tinha aquela ideia, né? Mais do que contar exatamente uma história de começo, meio e fim, mas também mostrar um leque de personagens e como eles reagem ao que está acontecendo em volta deles. Era muito mais isso que Machado queria colocar em seus romances do que qualquer outra coisa. Aliás, vale constar uma coisa aqui também. Essa aqui, entre as 4 peças contidas nessa pequena coletânea, é a mais velha, ou mais recente, se a gente for pensar, né, na proximidade com a gente. Foi escrita em 1905, ou seja, há poucos anos do falecimento do Machadão, que ele faleceu em 1908. Então, realmente, já estava na sua fase mais madura de escrita, com certeza, de tantos contos, contos romances, inclusive, sim, das peças teatrais. Por isso que ela é tão assertiva, ela acerta na mosca, ela faz a gente rir, justamente porque a situação é engraçada. E claro, tem aquele quiprocó para dar um temperinho ali no texto. Simples, mas muito eficiente. A peça não tem grandes complicações. É simples, realmente. Tem um contexto, esse contexto é desvirtuado, há uma tentativa de conserto ali e claro, bom, no final feliz você pode realmente pensar que sim, ele existe. Isso não é um spoiler. Afinal de contas, em histórias românticas, o amor sempre vence. Enfim, me diverti bastante aqui, ri mesmo com o texto, gostei dos 4 personagens, como disse, são bem construídos, são muito interessantes. Portanto, para a lição de botânica de Machado de Assis, eu atribuo fácil fácil 5 asteriscos. Muito bom. Bom, e agora é só esperar o próximo domingão para a gente conferir a última peça teatral aqui desta pequena coletânea de Machado de Assis, que se chamará Não Consultes Médico. Será que teremos uma pitada de coisa mais séria, mais dramática? Não sei, só descobriremos na semana que vem. Enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado justamente as 2 outras peças que eu já resenhei aqui desse pequeno livrinho. E